Senhor, como a vida da humanidade mudaria se todos acreditassem que a oração pode mudar a vida para sempre? Ei, você que está me ouvindo agora, você é a única pessoa que pode dar o passo para que Deus mude sua vida. Mas precisa se esforçar. Precisa olhar para tudo que tem tentado fazer e enxergar que não está dando certo. Este é o primeiro passo para uma vida de vitória com Deus. Hoje vamos orar com quem teve a vida virada do avesso, mas que escolheu se ajoelhar em vez de desistir. Vamos acompanhar os grandes de Deus, que a Bíblia fala deles e que ficou como exemplo para toda a humanidade. Quem parar diante da palavra de Deus conseguirá entender a sua vida e se voltará para Deus, pois como a Bíblia mesmo diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Hoje vamos orar falando das orações que mudaram a vida dos grandes de Deus. Tema desta oração: uma oração que mudou minha vida para sempre. Senhor, Tu és o Deus que escuta a oração de quem já não tem mais forças. O Senhor é o Deus que não despreza um coração quebrantado, nem ignora a alma que clama com verdade. Hoje eu venho me achegar com fé nas Tuas promessas, porque o Senhor nos garante que a oração pode não mudar tudo ao redor imediatamente, mas no seu tempo o Senhor muda a nossa vida. Senhor, muda tudo dentro de mim, porque quando o coração muda, o céu se move. Quando deixamos de achar que somos capazes de vencer sem Deus e passamos a depender dele, então o Senhor começa a guiar nossa vida. Me lembro da história de Jabes, um homem que nasceu com dor no nome, com tristeza no passado. Senhor, o nome Jabes, conforme a Bíblia fala, está relacionado a dor e sofrimento. Sofreu para nascer. Ele poderia ter aceitado aquilo como identidade, mas se levantou com coragem e orou dizendo: Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a Tua mão esteja comigo e me preserves do mal. 1 Crônicas 4:10. E o Senhor ouviu sua oração. Jabes foi marcado pela dor, mas selado pela oração. E eu também oro hoje. Marca-me com Teu favor. Apaga do meu coração toda a tristeza do passado e escreve uma nova história com a Tua mão, como Ezequias, que recebeu um diagnóstico sem cura. A sua sentença era a morte, mas ele se virou, chorou, orou, e Deus não ficou indiferente e lhe disse: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías 38:5. Ó Deus, Tu vês as minhas lágrimas, Tu ouves as orações que faço em silêncio, no escuro, sem que ninguém veja? Sim, o Senhor vê, o Senhor ouve. E mesmo quando tudo parece final, Tu podes abrir um novo começo. E eu creio que já começaste na minha vida. Neemias não era um profeta, nem sacerdote. Era apenas um copeiro. Mas quando soube que Jerusalém estava em ruínas, ele sentiu a dor no peito. E orou, chorou, jejuou. E o Senhor o levantaste para reconstruir os muros que pareciam perdidos. Neemias 1:4. Deus, talvez eu também veja as ruínas diante de mim. São os problemas na família, a fraqueza na fé, sonhos frustrados e suas consequências. Mas, se Neemias pôde orar e ver reconstrução, então eu também posso. Ajuda-me a não aceitar a destruição como destino. Ensina-me a reconstruir no espírito, começando de joelhos. Renova minha mente conforme a tua verdade. Senhor, quando olho para Daniel, vejo alguém que decidiu manter a oração como prioridade, mesmo que isso custasse a vida. 3 vezes ao dia ele orava, mesmo quando era proibido. Mesmo sabendo que a cova dos leões estava à sua espera, ele não cedeu. Como costumava fazer, ele se ajoelhava e orava, dando graças a Deus. Daniel 6:10. E por que permaneceu firme? O Senhor o livraste do perigo mortal. Deus, não quero orar só quando tudo vai bem. Quero ter essa fé fiel, mesmo quando estou cercado por ameaças, quando o medo me pressiona. Ajuda-me a permanecer em comunhão contigo. Elias
teu profeta, também. Era humano como eu, mas orou com tanta fé que o céu se fechou e depois se abriu. E orou com insistência, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago também orou no capítulo 5, 17 e 18, clamando: Senhor, dá-me uma oração fervorosa. Não quero palavras bonitas, quero clamor verdadeiro, que minha fé não dependa do que vejo, mas da certeza de que o teu braço ainda opera milagres. E lembro-me de Jonas, que tentou fugir da tua vontade, te desobedeceu, afundou, mas mesmo do ventre do peixe, no lugar mais improvável, ele orou. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas 2:2. Ah, Senhor, até quando eu errei? Tu estavas disposto a me ouvir, mesmo quando eu cavei minha própria cova. Tu estendeste tua mão, hoje oro com humildade, traga-me de volta, corrija minha rota, restaura o que o pecado tentou roubar. E como Cornélio, que talvez não soubesse tudo sobre a fé, mas orava com sinceridade. Ele era gentil, ele não era do povo de Israel, era romano, mas era generoso, temia a Deus e orava. E um anjo veio e disse: as tuas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Atos 10:4. Senhor, isso me emociona. Tu não procuras teólogos, mas corações sinceros. Não preciso entender tudo, só preciso te buscar com verdade. Que minha vida seja uma oferta agradável diante do Senhor. E finalmente me lembro da mulher, cananeia, que não fazia parte do povo de Israel, mas tinha uma filha endemoniada. Ela clamou a Jesus, insistiu, mesmo sendo ignorada, e ele testou sua fé. Mas ela respondeu com humildade e coragem. E então ouviu dele: grande é a tua fé, seja conforme desejas. Mateus 15:28. Ó Deus, dá-me essa fé que não recua, mesmo diante do silêncio, da rejeição, dos obstáculos. Quero continuar crendo, mesmo quando tudo diz não. Quero confiar que a resposta certa virá. Pai, hoje oro com tudo o que sou, como Jabes, Ezequias, Neemias, Daniel, Elias, Jonas, Cornélio e aquela mulher. Eu reconheço, a vida muda quando oramos com fé. Me ajude a orar com fé. Não estou aqui querendo inventar. Estou com o coração decidido a entregar todo o meu ser nas tuas mãos. Tu sabes das minhas lutas, das minhas falhas, das minhas dores escondidas. Mas sabes também da minha esperança, e ela está no Senhor. Muda minha vida, Senhor. Como fizeste com eles, faz comigo. Torna minha história um testemunho da tua graça, e que eu tenha vivido a vida com o propósito que o Senhor programou. Deus, ouve minha oração, ouve o meu clamor. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um comentário. Deus ainda está falando e Ele quer continuar te guiando.